Aí pessoal, vamos continuar o vídeo aqui falando dos fungos, só que agora vamos falar da nutrição dos fungos. Os fungos são classificados em heterótrofos ou heterótrofos. Heterótrofo, hetero, diferente. Diferente de quem? De quem é autotrófo. Autotrófo produz seu próprio alimento. Heterótrofo não produz seu próprio alimento. É dependente de quem produz. Os fungos vão se alimentar como? Eles vão se alimentar nutrição por absorção, secretando enzimas. Veja, nós somos heterótrofos, só que nós nos alimentamos por digestão. Os fungos é por absorção. Então, eles secretam enzimas naquele alimento. Essas enzimas vão absorver o nutriente daquele alimento que vai alimentar o fungo. Ok? Existem fungos que são saprófago. Sapo, sapro, é podre. E fago é alimentar-se. Então, me alimento do podre. Decompositores. Então, no caso, os fungos saprófagos são fungos decompositores. Quem são os seres vivos decompositores? Fungos e bactérias. Existem alguns fungos que vivem mutualisticamente, mutualismo, então é relação ecológica. Mutualismo é a relação que dois seres vivos diferentes vivem um colaborando com o outro. Então é o caso, por exemplo, da micoriza, que é um fungo que vive em raízes de plantas. Um vai causar o benefício do outro. E os líquens também, aquelas partes cinzas, meias verdes que vejam em troncos de árvores. Então, quando você vê em tronco de árvore aquela manchinha, é um líquen. Ali é um fungo vivendo com a planta, não causando mal para a planta. Só que existem fungos que são parasitas e podem parasitar tanto as plantas como humanos. Por exemplo, em plantas existe a ferrugem do café, é um fungo, tá? Humanos, então existe a candidíase, a micose, a frieira, né, o pano branco, são parasitas, fungo, que estão parasitando um ser humano. Os fungos, quanto à sua respiração, existem fungos que são anaeróbicos, vivem na ausência de oxigênio. Existem fungos que são aeróbicos, precisam do oxigênio. E os fungos são fermentadores. Então, por exemplo, lembra da levedura? Então, produz o álcool na ausência de oxigênio, pela fermentação. Repetindo de novo, os fungos não possuem clorofila. Os fungos têm importância? Tem, sim. Eles são agentes decompositores. Se não existissem fungos e bactérias como decompositores, nós vivíamos em montanhas e mais montanhas de lixo. Existem medicamentos, por exemplo, antibiótico. Alguns antibióticos é necessário o fungo. Por quê? O fungo, o penicillium, ele inibe a reprodução de bactérias. E aí dá tempo do organismo o quê? Matar essas bactérias. Porque elas não estão se reproduzindo, então dá tempo do exército acabar com ela, um exército de anticorpos. Então, nesse caso aqui, é um fungo que produziu o primeiro antibiótico, a penicilina. Na alimentação, os fungos têm importância na fabricação de pães, né? É produzido com levedo, bebidas alcoólicas, queijos, né? Reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. De forma assexuada, por brotamento, então tem um fungo, vai ocorrendo um brotamento, esse brotamento, e depois esse broto vai cair formando um novo ser. Fragmentação. Então, um fungo se fragmenta formando novos fungos. Desculpa. De forma sexuada,
Então, de forma sexuada, aí já existem, ó. Então, um corpo de frutificação, tem um zigoto, dois N's, vai formar aí dois tipos de gametas. Esses gametas vão ser lançados, vão ao encontro e vão formar uma nova ínfula. Classificação dos fungos. Os fungos podem ser classificados em, olha lá, Basidiomycetus, Ascomycetus, Zygomycetus e Quitidius micetus. Lembra que micetus é por causa de micetos, ok? Decomposição, absorção, reserva de glicogênio, reprodução por esporos, parede celular de quitina e organização de ínfas. Ok? Valeu, obrigado.